das trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Oh glória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Onde você estiver, o importante é que seja bom. E na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Na presença do Deus dos hebreus, o Deus dos cristãos que verdadeiramente o ama e o servem, verdadeiramente as coisas boas acontecem. Estamos aqui novamente para trazer uma mensagem sobre a importância de pregar o Evangelho. O tema desta mensagem é: preguem o Evangelho. Esse é o tema. A você que ainda não se arrependeu, aceite a palavra de Deus. Muito bem, este é um culto público realizado em Buritizeiro, Minas Gerais, onde tive a oportunidade de presenciar coisas maravilhosas, inclusive ouvir o quarteto Jackson, nome dado por mim mesmo às minhas queridas sobrinhas e irmã, que tem esse chamado para apresentar canções ao Rei, ao Senhor Jesus. Vamos ouvi-las. Depois voltaremos à palavra. Quero chamar vossa atenção para o conteúdo da mensagem que trarei a seguir, pois trata-se de uma alerta acerca dos últimos acontecimentos, onde pretendo expor o que tenho tomado conhecimento sobre a verdade do que está escrito na Bíblia Sagrada. Pretendo dividir em mais de uma mensagem, pois o assunto é um pouco extenso. Daqui a pouco eu volto. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
Muito bem, está escrito: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente. Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado, sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 4, versículo de 2 ao 8. Esta mensagem foi revelada no início dos testes a que fui submetido. Quando o Senhor começou a me testar, eu chegava em casa por volta de 5 horas da manhã, depois de uma noite de oração. Quando fui retirar os recados na secretária eletrônica, esta mensagem estava gravada, como se fosse o próprio Deus falando comigo. E a partir desta mensagem, eu estou sobrevivendo até hoje, creio que estarei até a volta do Cordeiro, seja dormindo ou no arrebatamento, eu estarei, porque essa mensagem é muito forte. Mas o que quero a partir desta oportunidade, meu prezado ouvinte, minha prezada, meu querido, minha querida, é mostrar a importância de pregar e aceitar o Evangelho. Não adianta só pregar, necessário é que quem pregue, primeiro o aceite. E qual o Evangelho? O Evangelho de Cristo, o Evangelho do arrependimento, de salvação, o Evangelho que conduz à vida eterna. E por falar em Evangelho, você tem acompanhado os últimos acontecimentos, os sinais. A Bíblia diz que nos finais dos tempos haveriam sinais nos céus, né? Em cima, embaixo, e nós estamos vendo quase que todos os dias sinais no sol, na lua. Mas o que é importante você estar atento são aos sinais que estão produzindo para confundir a fé, para apagar a fé, confundir a mente dos que servem ou desejam servir a Deus. Nós estamos vivendo numa era onde tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Os acontecimentos estão mostrando tudo. E eu pretendo, nestas mensagens, estar mostrando alguns vídeos onde nós recebemos as informações das coisas que estão fazendo acerca da tecnologia para enganar as pessoas, né? Sinais que na verdade não são miraculosos, são produzidos pela nova era, pela tecnologia, para confundir as pessoas. A realidade dos fatos está na Bíblia Sagrada e nós precisamos acompanhar a Bíblia Sagrada para que nós possamos verdadeiramente entender a razão das coisas. E eu quero aqui nessa oportunidade comentar sobre alguns acontecimentos registrados na Bíblia Sagrada que nos mostra a autenticidade, né? A credibilidade do que está escrito na Bíblia Sagrada. No livro de 1 Samuel, nós temos aqui um texto muito interessante, onde diz assim: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Então, eu quero fazer apenas menção deste versículo, ou dessa parte deste versículo. Um homem que ia a determinado lugar adorar a Deus, apresentar sacrifícios ao Senhor. Eu quero falar sobre pregar o Evangelho. Agora veja só, neste capítulo aqui, no capítulo 1 de 1 Samuel, nós vemos que algumas coisas ali aconteceu para mostrar desde então
que nós teríamos dificuldades, nós seríamos rejeitados, nós seríamos perseguidos, mas nós precisávamos, acima de tudo, confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus, confiar no chamado de Deus. Foi exatamente por esse motivo que eu li em Jó, capítulo 4, versículo 2 a 8, acerca de não desanimar, não desistir. E aqui no livro de Samuel, a gente pode ver algumas situações que vai nos motivar a continuar, a não abandonar a verdade. O primeiro assunto que eu trago aqui é sobre Ana, esta mulher que gerou Samuel. Nessa oportunidade, ela ia no templo, ela ia adorar, o seu esposo ia oferecer sacrifício, e ali um desejo dela era gerar, ou seja, dar à luz, ter filhos, porque a sua madre era fechada, ela era estéril, ela não poderia de forma alguma. E nós vemos o quê? Que houve uma série de acontecimentos durante esta situação para que as pessoas daquela época e nós que lemos a Bíblia hoje entendamos os milagres de Deus. O que significa milagre de Deus? Muito claro, de Deus, da parte de Deus. A gente vê aqui, você examinando as escrituras, que Ana, ela ofereceu a sua criada ao seu esposo de tristeza, enfim, não tem como a gente interpretar o porquê, mas ela ofereceu porque ela queria dar um filho ao seu esposo. E nós vimos no decorrer dessa história que Ana foi muito humilhada. Nós vimos no decorrer dessa história que a sua criada, a sua escrava agora passa a humilhar porque gera, ela não gera, ou seja, dá luz, ela não dá luz. E nós vimos que o seu esposo ali, Eucana, amava Ana. Quem é Ana? Ana vai ser a mãe de Samuel, do profeta Samuel. E nós vemos tantas situações desagradáveis, mas uma coisa é certa: no tempo de Deus, Ana dá a luz a Samuel. Agora, rapidamente, eu já vou passar aqui para Samuel. Samuel é eleito por Deus, ungido, chamado para ser profeta, e vem conduzindo o povo de Deus no caminho certo, na verdade. De repente, o povo não aceita mais Samuel. Começa a dizer que Samuel está velho, presume-se que ele deveria ter 60 anos naquela época, não se sabe, né? Eu, particularmente falando, penso dessa forma, mas não se sabe a sua idade. Mas ali, o povo começa a dizer que Samuel já está velho, que não serve mais e tal e tal. Os seus filhos agora comentam com Samuel. Samuel, o que ele faz? Ele pega, reúne os seus filhos, prepara os seus filhos e nomeia os seus filhos no lugar dele para conduzir o povo. Agora, interessante que os filhos de Samuel não davam bom testemunho. Eles não davam bom testemunho. Não sei se roubavam, não sei se agiam como os filhos de Eli, né? O antecessor de Samuel, o sacerdote, mas eles não davam. E o que a gente vê é que Samuel, ele foi nomeado por Deus como sacerdote, como profeta e juiz, porque ele julgava as situações, as causas, aquilo que acontecia ali. Ele era o líder daquele povo nesses 3 segmentos. Como profeta, falava em nome de Deus, a palavra de Deus. Como sacerdote, ele era líder espiritual, né, daquele povo. E como juiz, ele era governante. E a Bíblia nos mostra claramente que Samuel, ele ficou muito triste com a situação e reuniu as pessoas, fez essa transição de governo, mas o Senhor nosso Deus chama a sua atenção severamente e diz a ele: porventura eu te rejeitei? Porventura eu que te nomeei te rejeitei? Veja que nós lemos no início da mensagem a palavra de Deus, ali por intermédio de alguém ali no ministério de Jó, dizendo que não era para aquela pessoa desanimar, lembrar do que ela havia feito. E aqui nós estamos falando sobre Samuel, uma realidade dos fatos registrados na Bíblia Sagrada. E ali diz a Bíblia que Samuel
volta a assumir o seu cargo, oferece sacrifício a Deus, adora a Deus, Deus vai trovejar, Deus vai fazer uma obra tremenda e terrível contra os seus inimigos e continua dando vitória ao seu povo e ao seu ungido, ao profeta Samuel. Nós vamos ver mais a seguir que o povo rebelde recusa o governo de Deus. Agora não é simplesmente o governo de Samuel, mas recusa o governo de Deus, aonde Deus nomeia ali Saul, mas fica para a próxima mensagem esse assunto sobre Saul. O que eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, é que o Senhor tem nos chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Então não importa se estão te rejeitando, não importa se você está aceitando ou não. O que importa é que o Evangelho de Cristo é único, absoluto, inviolável. É o Evangelho do arrependimento e o Evangelho da salvação. A pessoa se arrepende e alcança a salvação. Nós temos visto hoje, por exemplo, se batizando aí, como diz, à torta e à direita, né? Se batizando de todas as formas. E o arrependimento? A pessoa que está sendo se batizada, ela tem se arrependido? Você que está na igreja, você que foi batizado, você tem se arrependido dos seus pecados? O que nós precisamos entender é isso, é que o Evangelho são boas notícias, boas novas de salvação. E os acontecimentos nesta era contemporânea mostra que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E o resumo final será a volta de Cristo. Isso significa que precisamos urgentemente atentar para esses detalhes e colocar cada coisa em seu lugar. Pregar o Evangelho verdadeiro. Você vai conectando aí na internet, você vai tirando informação sobre o anticristo, sobre o apocalipse, né? Inclusive tem pessoas que não suportam ler o apocalipse, tem pessoas que preferem ficar iludidas nas situações aí corriqueiras do que aprofundar na Bíblia para conhecer os fatos. Isso é gravíssimo, porque o maligno está enganando todo mundo. Todo mundo. Antes nós víamos nos desenhos que eles usavam ali para enganar as crianças, mostrar que o diabo é bonzinho. Hoje continua esse desenho, mas já não é simplesmente com as crianças, não. São com todos, não é? Em todos os sentidos. Antes nós presenciávamos os fatos e observávamos a ludibriação, a enganação, a inversão de valores, usando os 5 sentidos naturais, né? Usando os 5 sentidos, a audição, a visão, o olfato, o paladar e tato. Então, hoje não, porque não são somente 5 sentidos. Hoje eles estão trabalhando de uma forma tremenda na mente da humanidade para convencer a humanidade a se prostrar diante do anticristo, a adorar a besta. Você tem visto, você que não tem, pesquisa, procura aprofundar no assunto, não é? Câmaras em todos os lugares, satélites, muitas coisas camufladas, promovendo sinais, viu? Saiba de uma coisa, a tecnologia já está promovendo sinais nos céus para confundir, já estão simulando a possível volta de Jesus, mas não é do Cristo. Da mesma forma que se comemora o Natal, que não é do Cristo, estão simulando também a volta de Jesus, mas não é o Cristo, não é o Cristo, é o anticristo. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos atentar para esses detalhes, acordar, pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho que conduz à vida eterna, viver como cristãos verdadeiros. Nós não podemos mais aceitar esta situação. Nós precisamos do Evangelho verdadeiro. Então, meu querido, minha querida, atenta-te. Não esmoreça, não desfaleça. Medita novamente nesse texto lido em Jó, capítulo 4.
e confirma lá em Samuel esta situação que nós procuramos aqui interpretar para mostrar para você que muitas das vezes o inimigo ele se levanta contra nós para nos desanimar, para nos afastar do altar, para achar que está velho, que não tem estudo suficiente, que não tem formação. E a nossa formação é a Bíblia Sagrada, por ouvir e ler. A nossa formação é o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de ouvir coisas terríveis, e tenho tido essa oportunidade, quando nós procuramos nos firmar no altar, manter o exemplo, nós somos chamados de perfeccionistas, né? Santarrões, isso, aquilo, outro. Pessoas que oravam por nós, eu tive essa oportunidade, pessoas que oravam por mim, na época que eu falava gíria, nos anos 80 até então, a gíria era bicho, era caramba, não era tanta coisa deplorável, embora eram palavras torpes também. A gíria naquela época era outra, hoje são palavrões, e eu tenho visto os cristãos falando, nós vamos bombar, nós vamos isso, falando a linguagem do mundo, a linguagem das trevas. Isso é gravíssimo, porque aquele evangelho da proibição não é o evangelho de Jesus Cristo também. Aquele evangelho era na época, era até, como que eu posso dizer, oportuno. Por quê? Porque prendia a atenção das pessoas, mas o que prende, ou melhor, o que segura, o que mantém as pessoas no altar não é nem a proibição, nem a libertinagem, é a lavagem, é a limpeza, é o caráter, é a verdade, é o evangelho de Cristo. Eu espero que esteja conseguindo transmitir a vós outros a mensagem do Senhor através deste texto que nós lemos, não é? Aonde está muito claro a palavra do Senhor. Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente. Isso tem acontecido no meio da igreja, os cristãos impacientes. Nós não temos suportado as afrontas, não é? Aqui nós vamos esse conselho, mas quem pode refrear as palavras? E nós sabemos que ninguém pode dominar. Eu trouxe uma palavra há poucos dias acerca do domínio da língua. Depois nós vemos aqui, pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Olha o caso de Samuel, né? Aqui está escrito, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldades, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado, sua vida piedosa não lhe inspira confiança. Aqui está o segredo da coisa. Querido, você precisa ter confiança, você precisa continuar pregando o evangelho da verdade, você que está ouvindo precisa aceitar a verdade. Nós precisamos nos manter para que os nossos procedimentos irrepreensíveis possam verdadeiramente manter a nossa esperança. E qual é a esperança? A esperança é a volta de Jesus Cristo. A esperança é a ressurreição dos santos que estiverem mortos. A esperança que estão pregando hoje nas igrejas é carro, é casa, é isso, é aquilo, é solução dos problemas momentâneos. A solução, a esperança que estão pregando, isso não é esperança, isso é fé. E nós precisamos ter esperança na volta bendita do Senhor Jesus, esperança na ressurreição dos santos que estiverem mortos e praticar nossa fé para conquistar o que Deus tiver preparado para nós aqui nesta terra e nesta era contemporânea. Aqui nós vimos aí nessa mensagem de Jó que nós estamos explanando, quando ele diz, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Esta mensagem, quando eu recebi, eu estava entregue nas mãos de Deus. Eu disse assim, olha Senhor, chega, para mim basta. Quando eu retirei o fone do gancho, que coloquei para ouvir a mensagem na secretária eletrônica, a pessoa de Guarulhos havia ligado e disse assim, pastor Paulo, eu não sei o que está acontecendo com o senhor no ministério que o senhor está atuando, ninguém fala mais, não se ouve o senhor mais na rádio, eu não sei, mas escuta essa mensagem que Deus mandou para ti. E quando eu ouvi, eu glorifiquei, eu chorei, porque era o próprio Deus falando comigo, e é o próprio Deus falando contigo. Não esmoreça, não desfaleça, pregue o evangelho como ele é, pregue a verdade, viva a verdade.
Você já ouviu falar em um pregador chamado José Orion, né? Não se fala mais nele. Ele falava muito sobre os desenhos animados, sobre a manipulação e tantas coisas, né? Você ouviu falar em João Batista? Até hoje se ouve falar de João Batista, sabe por quê? Porque não negou o evangelho. Este foi realmente aquele que deu exemplo de que nós devemos nos converter, nos arrepender para sermos salvos. João Batista pregou para aceitar a mensagem de Cristo. Jesus Cristo veio, pregou e ensinou os seus discípulos, a mim e a você, a pregar a mensagem de salvação, que ele vai voltar. E para concluir esta mensagem, depois estaremos outra sequência, mas para concluir, eu quero ler aqui o que está escrito em Marcos 16 a 18, que diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Como disse, Marcos 16 a 18. Veja só, esta é a promessa de Deus para aqueles que pregarem a verdade. Lembre-se de uma coisa: os leões não mataram Daniel. A fornalha ardente não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Preste muita atenção, porque eles não se dobraram diante das estátuas de Nabucodonosor. O que está acontecendo hoje em dia é que estão fabricando, promovendo ou trazendo novamente aquelas mesmas estátuas para que o povo todo se dobre diante delas, e serão salvos somente aqueles que não tiver medo da fornalha ardente nem dos leões, que pode ser outra espécie de condenação para o povo de Deus. Mas em todas essas coisas, aqueles que obedecerem e permanecerem até o fim serão salvos, e não haverá dor no momento da sentença decretada, porque o quarto homem da fornalha estará com aqueles que manter a pose na verdade. O mesmo que fechou a boca dos leões estará com todos aqueles que guardarem os mandamentos do Senhor. O que precisamos entender urgentemente é que não há mais tempo para discursos, nem conferências, nem debates, nem entrevistas, e nem tapar o sol com a peneira. O sistema do ocultismo está tentando ofuscar o evangelho de Cristo para que não mais resplandeça a glória de Deus. Porém, o que está escrito aconteceu, acontece e acontecerá. Jesus Cristo em breve vem. Não se deixe levar. Eu quero transmitir alguns flashes de mensagens que nós temos aí na internet. Após essa palavra, por favor, acompanhe, divulgue, preste atenção e mantenha a sua pose no altar. Mantenha a sua vida, a sua família edificada no altar, servindo a Deus. E como nós adoramos a Deus? Pregando o evangelho, pregando a verdade, fugindo das doutrinas do faz de contas. Faz de conta que eu sou crente, faz de conta que eu louvo, faz de conta que eu prego, faz de conta que eu sou pastor, faz de conta que eu sou ovelha, faz de conta que eu vou para a igreja. Isso não funciona. Que o Senhor nosso Deus lhe abençoe abundantemente, mesmo que você esteja conectado sempre às próximas mensagens. Eu não digo só as minhas, que eu estou trazendo, mas todas as mensagens que vierem até a volta de Cristo. Que você não negue Cristo. Que o Senhor nosso Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Minha identificação é Paulo de Souza Galdino, pastor e apóstolo a serviço da volta de Cristo. E esse foi mais um momento de palavra. Pregue o evangelho. As trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória. O céu derrama glória.
santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos.